Circulação do ar na atmosfera. Caracteriza-se por dois movimentos básicos, o movimento horizontal e o movimento vertical. Chamamos de vento, presta atenção nisso aqui, ó. O que nós chamamos de vento? Ao movimento horizontal do ar, ou seja, movimento advectivo. E correntes, o que nós chamamos de correntes? Ao movimento vertical. Então, se for horizontal, é vento, movimento advectivo. Se for movimento vertical, nós chamamos de correntes. Correntes, movimento vertical do ar. As correntes podem ser ascendentes, né, quando o ar está subindo, nós chamamos de convectivas, né, o ar subindo, convecção, ou descendentes. O ar, quando aquecido, ele se expande e apresenta densidade menor. Por ter menor peso, o ar menos denso apresenta pressão atmosférica mais baixa. O ar menos denso apresenta pressão atmosférica mais baixa. Este ar aquecido tende a se elevar na atmosfera, porque ele é menos denso, né? Ou seja, uma corrente ascendente, convectiva ou térmica. O ar mais frio das proximidades, que apresenta pressão atmosférica maior, ele tende a fluir horizontalmente na direção da região onde o ar está mais aquecido, ou seja, o ar subiu, vai deixar um espaço lá embaixo, o ar que está na lateral, nas proximidades, vai entrar nesse espaço que foi deixado ali em branco, né? E aí o vento é o movimento horizontal do ar. O vento sopra do local de maior pressão para um local de menor pressão. Então, o ar quente sobe, e o ar frio que está na lateral, que tem maior pressão, entra nesse local onde o ar subiu, formando o vento. Ventos fluem na direção das pressões mais baixas, sempre da mais alta para a mais baixa, por efeito da força de gradiente de pressão. O que é isso? É essa força que nós temos de um lugar de maior pressão indo sempre para um lugar de menor pressão, que é a função da diferença de pressão entre dois pontos e a distância que separa esses dois pontos. Então nós temos aí, ó, gradiente de pressão é a diferença de pressão dividido pela distância. Então, quanto maior for a diferença de pressão, maior vai ser o gradiente de pressão. Quanto menor for a distância, maior será o nosso gradiente de pressão. Distâncias muito grandes enfraquecem o gradiente de pressão. O vento que sopra regido somente pela diferença de pressão é denominado vento barostrófico. Isso aqui é bom vocês saberem aí, ó. Qual é o nome do vento que é regido somente pela diferença de pressão? Vento barostrófico. Então aqui, ó, zona de alta pressão, zona de baixa pressão. Aqui duas zonas de alta pressão, aqui eu tenho duas zonas de baixa pressão. E aqui embaixo, zona de baixa pressão do lado esquerdo e zona de alta pressão do lado direito. O que vai acontecer, pessoal? Sempre o vento vai da zona de maior pressão, onde tem mais aqui, ó, para onde tem menos pressão, onde tem menos. Se tiver pressões iguais, ó, o vento ele fica calmo. Ele não vai ter uma tendência definida para qual lado ele vai. Então, olha aí, ó. Então, de alta pressão indo para o de baixa pressão. Ó. Alta pressão indo para o de baixa pressão. Se eu tenho duas zonas de alta pressão, o vento fica aqui, né, nem para um lado nem para o outro. Vento calmo. Força de Coriolis. O que é força de Coriolis? É cobrado em prova. Então, se cair é muito simples, tá? É a força desviadora. Faz o vento desviar. É a força desviadora do vento, devido ao movimento de rotação da Terra. Então, esse movimento de rotação da Terra ele causa um desvio no vento. Qual é o nome desse desvio? Força de Coriolis. Desvia a trajetória do vento para a esquerda no hemisfério sul. Então, no hemisfério sul, ó, o vento vai para a esquerda. E no hemisfério norte, ele desvia o vento para a direita, ó, para a direita, no hemisfério norte, devido à rotação da Terra, que é de oeste para leste, né? A força de Coriolis é nula no Equador.
Já vou mostrar isso também, ó. Isso aqui vocês têm que saber. A força de Coriolis ela é nula no equador e máxima nos polos. O vento que flui regido pelas forças de Coriolis e gradiente de pressão é denominado vento geostrófico. Então, se você tem o gradiente de pressão mais a força de Coriolis, o vento passa a se chamar geostrófico. Olha aí, ó. Se a Terra fosse parada, ó, o vento sairia daqui do Equador e atingiria o polo, né? Da mesma forma aqui, ó. Se a Terra fosse parada, mas a Terra não está parada. Ela está em movimento. E aí vai aparecer o quê? A força de Coriolis. Então vamos lá. Aqui nós temos o Polo Norte, né? Nós estamos vendo o hemisfério norte, ó. No hemisfério norte, olha o que vai acontecendo, ó. O vento ele vai atrasando, ó. Então essa força desvia para a direita. Olha aqui, ó, saindo do Equador para a direita, ó. Desvia o vento para a direita no hemisfério norte. Olha aí, ó. No hemisfério norte, o vento desvia para a direita. Já no hemisfério sul vai ser desviado para a esquerda. Olha aí, ó, a esquerda. Hemisfério sul para a esquerda. Então a força de Coriolis ela é máxima nos polos e é nula no Equador. Olha aí, ó, hemisfério sul, no hemisfério sul para a esquerda. No hemisfério norte para a direita, para a direita, para a direita. Hemisfério sul para a esquerda, 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 esquerda. Enquanto que no Equador a força de Coriolis ela é nula, então não vai para nenhum lugar, ó. Tá vendo? Nula. Então os ventos de superfície. O que são ventos de superfície? Sopra nos primeiros 100 metros de altura, então do solo até 100 metros. Vento barostrófico, sopra do solo até 600 metros de altura, 2.000 pés. Não serve para planejar voo, porque sofre o atrito, sofre fricção com a terra, né? Com os prédios e morros, mudando constantemente de direção. E o vento geostrófico, então grifem aí o vento geostrófico, sopra acima da camada de fricção, ou seja, mais do que 600 metros, ou mais do que 2.000 pés. O vento geostrófico serve para o planejamento de voo. E é esse vento que é informado nas cartas de ventos. Então, vento geostrófico. As características do vento. É comum a ANAC perguntar quais são as características do vento. Então nós temos aí 3 características que geralmente caem em prova. Vamos lá. Primeira, sentido ou direção. Então, sentido ou direção do vento. O vento em meteorologia e navegação é sempre considerado relativo ao norte verdadeiro. Só que para pousos e decolagens, ele é considerado em relação ao norte magnético. Tá bom? E aí sempre a torre de controle informa para o piloto da onde o vento vem e não para onde ele vai. Tá? Então, pousos e decolagens considerado em relação ao norte magnético. Aí você olha ali na bússola,
e você já sabe de onde o vento está vindo. E aí adianta você saber somente de onde está vindo o vento, ou seja, o sentido ou direção do vento? Não. Você tem que saber também a velocidade ou intensidade do vento, se esse vento está vindo forte, na hora que você vai pousar ou decolar, né? Então a velocidade ou intensidade do vento é medida em nós. Então não adianta só você saber de onde vem o vento. Você tem que saber também qual é a velocidade desse vento, ou intensidade do vento. E aí depois nós temos o caráter, isso aqui que é interessante na prova, né? Então existe o caráter do vento. O que é o caráter do vento? É a sua regularidade de fluxo. Ó. Então como que é esse fluxo aqui? É o caráter. Então quando o vento varia em direção, quando varia aqui em direção ou sentido, nós chamamos de vento variável. Quando ele varia em direção ou sentido. Já quando o vento varia em velocidade, e essa variação é de pelo menos 10 nós de variação, então nós temos uma variação ali de 10 nós e um espaço de tempo máximo de 20 segundos, o vento ele é chamado como vento de rajada. Ou seja, ele está fraquinho, de repente dá aquele ventão, com uma variação maior que 10 nós. Então, num espaço de tempo máximo de 20 segundos. Então, isso aí nós chamamos de vento de rajada. E o vento ele é medido por anemômetro. Então, o que mede o vento? O anemômetro. Brisa marítima. O que é a brisa marítima? Sopra do mar para a terra durante o dia. Do mar para a terra durante o dia. E é mais intensa nas tardes de verão. Então a terra aquece mais rapidamente. O ar que está em cima da terra aquece mais rapidamente. Esse ar vai subir. E aí o ar que está aqui sobre o mar, ele é mais denso, mais frio. Vai ir em direção à terra durante o dia. Durante o dia o vento ele vem da praia. Brisa marítima. O vento vem do mar durante o dia. Durante a noite, o vento ele vai para o mar. Então é brisa terrestre. Então ele vai para o mar. O vento vem da terra. Então brisa terrestre é de noite. Sopra da terra para o mar durante a noite. Aqui, ó, devido à radiação terrestre, isso aqui vai resfriar mais rapidamente. Vai resfriar. Esse ar vai ficar mais frio. O ar sobre o oceano vai demorar mais para resfriar. E aí o que vai acontecer? Vai ficar mais quente, esse ar vai subir. E aí o ar mais denso aqui, mais frio, vai em direção ao oceano. Brisa terrestre. Ou seja, a brisa que vem da terra vai para o mar durante a noite. Tá bom?